retornar? Podemos retornar. Se não tiver pergunta, a gente continua a exposição e depois, uns 15 minutos antes do término, eu abro de novo, se alguém tiver alguma pergunta. Eu vou ver aqui. Alguém aqui tem pergunta? Quem tem, vem aqui. Tem algumas perguntas aqui. Depois também, quem lá na sua casa tem uma pergunta, levanta a mão ou coloca no chat. Aqui dentro do salão, vamos deixar as conversas. Irmã Yolanda, a minha pergunta é a seguinte: para quem veio de comunidade eclesial de base e tem alguns sobrantes, graças a Deus ainda tem, a pergunta é a seguinte: de comunidade eclesial de base para comunidade eclesial missionária, é uma evolução e é também uma estratégia de nomenclatura e de postura, atitude, além da base, ao invés de base, missionária. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para a gente conversar com essas pessoas, tá bom? Certo. Muito obrigado, irmã Yolanda. A sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, é uma das que mais são feitas. Toda vez que eu vou apresentar esse trabalho, as pessoas perguntam qual que é a diferença entre comunidade eclesial de base e comunidade eclesial missionária. Bom, aqui dá para a gente falar o dia todo sobre isso, eu vou procurar ser bem objetivo na resposta. Bom, a primeira coisa é que as diferenças entre comunidades eclesiais de base, as SEBs, e as comunidades eclesiais missionárias, elas são muito pequenas, mas têm as suas diferenças, né? Eu vou falar primeiro de alguns aspectos das SEBs, para a gente comparar com as SEMs, as comunidades eclesiais missionárias. As SEBs que elas deram, e onde ainda existe, elas continuam dando uma contribuição valiosíssima para a igreja. Esse jeito de ser igreja é um jeito que deu certo em muitos lugares, mas não alcançou todos os lugares. E aqui vem a primeira diferença. A SEM pretende alcançar também os locais onde as SEBs não alcançaram. As SEBs geralmente têm como característica as comunidades mais simples, né? E ela tem uma estrutura que nem tanto contempla a igreja na casa. Teve muitas comunidades, eu já trabalhei com as SEBs, que construíram capelas, que construíram centro comunitário, que ganharam uma estrutura maior, diferente daquilo que propõe a SEM. A SEM não pretende construir capelas, a SEM não pretende construir centros comunitários, a SEM pretende ser igreja na família. Então, aqui já tem uma diferença fundamental. Eu costumo ver a SEMs como uma evolução mesmo das SEBs, com aquelas características tão importantes que as SEBs têm, agora trazidas, ampliadas para outras realidades. Nós podemos dizer que é também uma estratégia, porque hoje, se você falar de SEBs, de comunidades eclesiais de base, em determinados lugares, você é linchado, né? As pessoas associam as SEBs com política, associam as SEBs com comunismo, associam as SEBs com partidos de esquerda, enfim, as SEBs ficaram maculadas, manchadas em muitos lugares. Eu cito um exemplo onde eu estou atualmente aqui. Se você falar de SEBs aqui, nessa realidade onde as pessoas têm uma visão de igreja que eu vejo muito complicada em alguns aspectos, que compactuam com governos de direita, com posturas assim bastante complicadas hoje na sociedade, e você falar de uma comunidade eclesial de base, você não vai ter adeptos, né? Então, quando você fala de comunidades eclesiais missionárias, você alcança essas pessoas que estão, às vezes, alienadas de muitas, inclusive politicamente, não que a SEM
pretendam ser política, mas hoje não, qualquer postura nossa é uma postura política, é porque nós somos seres políticos, mesmo que você não se identifique, não se posicione, a sua postura é política. Mas não entrando nessa seara, lembrando o seguinte, nós, ao colocarmos a igreja, ao colocarmos as comunidades eclesiais missionárias, ela pretende trazer aqueles valores das SEBs que ficaram manchados com uma outra roupagem. Eu costumo dizer, nós não podemos perder as conquistas que as SEBs tiveram até hoje, esse jeito de ser igreja, se nós pudermos ampliá-los. Só que se você usar o termo SEBs, você já tem ali um muro para alcançar pessoas, né? Já tem uma dificuldade, um dificultador, podemos dizer. Então eu vejo também como uma estratégia bastante interessante desses valores das comunidades eclesiais de base estarem agora sendo ampliados para outras realidades. As diferenças passam um pouco por aí. Não vai se perder a caminhada das SEBs, pelo contrário, vão ser retomadas, porque a metodologia que as SEBs utilizam são muito valiosas e elas estão sendo resgatadas agora para as SEMs, para as comunidades eclesiais missionárias, porém com o aspecto de que isso vai ser dentro das casas, das famílias, né, sem ter espaços, né, de templos, que não é esse o objetivo. O objetivo da SEM é não criar estruturas administrativas. Podemos sim ter estruturas pastorais, missionárias, isso é necessário, mas as estruturas administrativas evita-se, justamente para não criar esses elefantes brancos que às vezes a igreja acaba criando e depois não dá conta ou vive numa pastoral de manutenção. Então, nesse sentido, o objetivo principal é a evangelização. E aí a gente vai vendo as diferenciações nesses aspectos, dessas duas modalidades. O importante das comunidades eclesiais missionárias é que elas alcançam todas as realidades ou pretendem alcançar todas as realidades. Pobres e ricos, os que estão presentes e os que estão ausentes, ou seja, eu vejo como uma proposta bastante ampla e ousada nesse sentido, para que ninguém fique de fora e que a igreja possa continuar evangelizando. Eu não sei se eu respondi de um modo resumido a sua pergunta, irmã Yolanda, pelo fato de ser uma pergunta assim, que ela é bastante ampla, e eu busquei reduzir aqui. Olha, respondeu e muito obrigada. Eu penso que ajudou todo mundo que está participando. Muito obrigada. Obrigado. Ok, mais alguém? O padre José Carlos também, eu tenho esta observação aqui, entre as comunidades eclesiais missionárias e as SEBs, o senhor já deu uma resposta bem clara aqui. Outra observação que acho que, como o senhor está falando também, as SEBs, claro, sempre vou existir, mas tem que fazer esta evolução, né? Num tempo mais real, que é bem diferente. Me lembra na Arquidiocese de Palmas, quando chegou lá com o padre, e me lembra a realidade aqui também, a grande parte era comunidades rurais, né? Hoje, a grande parte são comunidades urbanas, quase, né? Ainda nós temos muitas comunidades rurais, mas esta questão de urbana está aumentando muito. Agora, nós temos duas realidades que não se diocese. Uma que nós já vivemos mais vezes, e que foi trabalhada muito dentro das urgências, os 5 urgências, do outro plano, e também só os santas missões. Nós vivemos elas aqui, na nossa diocese, só uma paróquia que não consegui fazer, mas os outros fizeram, e me lembro bem aqui, na época eu estava aqui na catedral como administrador, né, nós temos aqui, eu acho que uns 25 grupos, né, que se encontravam, né, durante o mês, se encontrando, formando aquelas pequenas comunidades, entendeu? Depois, aquela ideia aqui das comunidades eclesiais missionárias, o senhor está aprofundando, mas me lembra que ela já estava nas propostas anteriores,
Não sei se já foi uma consequência também do documento de Aparecida, mas nós já, aqui na Diocese, acho que também em Palmas, já está falando de comunidades eclesiais missionárias. Né? Uhum. Certo, muito boa essa observação, Dom Felipe, pelo fato de que em muitas realidades do Brasil, e eu penso que aí na Diocese de Miracema não é diferente, nós já temos passos importantes, consolidados, nessa linha que a igreja vem propondo. O exemplo das SEBs é um deles, o exemplo das Santas Missões Populares, que formam, que pretendem formar comunidades, isso é muito importante. Então eu vejo que a Diocese aí já deu passos muito relevantes nesse aspecto, e que para a concretização das comunidades eclesiais missionárias, dentro dos moldes que pedem as diretrizes, é um passo muito curto. Vocês já deram passos muito importantes nessa linha. Eu penso que agora é só dar continuidade nesse projeto que a igreja coloca, fazendo aí os devidos ajustes naquilo que se propõe. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que nós não vamos criar estruturas novas, nós vamos renovar aquilo que nós já temos. Renovar nosso ardor missionário dentro daquilo que nós já temos dentro da nossa realidade. Sempre as pessoas perguntam para mim, padre, na minha rua já acontece grupo que se encontram periodicamente para rezar o terço, para fazer círculos bíblicos, ou então os movimentos, como é o caso do Encontro de Casais com Cristo, que já tem pequenos círculos que se encontram periodicamente em família. Isso sempre nos é trazido mostrando o seguinte, nós já temos algumas estruturas, só que o que falta agora é você colocar esse vinho novo dentro desses odres que já existem. Essa é a proposta da igreja. Então nós não vamos criar estruturas novas. Se aí na sua realidade já tem grupos que se encontram periodicamente, é o primeiro passo agora para que esses grupos já existentes adquiram características de comunidade, identificação de comunidade, se interajam como comunidade, e a gente já vai transformando essas realidades conforme pede as diretrizes. Eu penso que isso é muito mais fácil, porque ninguém vai começar do zero, nós já temos uma estrutura pronta, e agora elas vão ser renovadas a partir da implantação desse projeto. Alguns lugares vão precisar de um ajuste maior, outros menores, como é o caso aí de vocês que já têm uma caminhada nessa linha missionária. Os ajustes vão ser muito pequenos daquilo que pedem as atuais diretrizes para comunidades eclesiais missionárias. Vai se tornar muito mais fácil, não tenha dúvida, até porque é uma diocese que aparenta já vir com uma caminhada daquilo que a igreja propõe. E isso faz toda a diferença de alguma realidade onde não deram os passos anteriores, que não tiveram esses projetos missionários, vai ficar muito mais difícil nessas realidades, porque não deram esses passos. Não é o caso aí de vocês, pelo que eu estou vendo, que já deu grandes passos e que agora é hora só de fazer alguns pequenos ajustes. Muito bem, padre. Nós entramos aqui no chat, a Rosângela Rocha está pedindo aqui. Como podemos fazer para envolver melhor as pastorais nas atividades de missões? Uhum. O senhor mesmo disse, essa resistência, nossa paróquia não é diferente. Essa é uma pergunta dela. Né? Certo. Então, vou responder a Rosângela, e é muito boa a sua pergunta, Rosângela, está dentro daquilo que eu já ia comentar depois. Como é que nós podemos envolver essas pessoas? Bom, a metodologia, eu vou falar uma coisa prática aqui, aquilo que eu venho fazendo aqui na realidade onde eu estou. Eu uso a seguinte metodologia, nós começamos pelas lideranças pastorais que têm coordenação de pastoral. Então, nós pegamos aqui na nossa paróquia, usamos o organismo do CPP, do Conselho Paroquial de Pastoral, nós estamos usando esse organismo, onde nós temos ali, em média,
50 a 60 coordenadores de organismos de pastoral, movimentos, grupos, conselhos, comunidades, no sentido de capelas. Esses coordenadores que participam periodicamente, no nosso caso aqui, mensalmente, das reuniões do CPP, do Conselho Paroquial de Pastoral, esses foram os primeiros que nós envolvemos. Então, nós fizemos uma primeira etapa de envolver essas pessoas. Cada uma dessas pessoas se responsabilizaram para formar, aonde elas estão, uma comunidade eclesial missionária. Nós estamos agora preparando a nossa Assembleia Paroquial, e nessa Assembleia Paroquial nós vamos trazer já o número de comunidades que estão sendo preparadas para nós darmos os passos seguintes. Então nós começamos por pessoas que já estão dentro da comunidade. Algumas comunidades já despertaram novas lideranças. Isso é muito importante, porque partiu de uma liderança já existente. E essas lideranças, mais ou menos umas 5 lideranças novas, desse pouco tempo, já surgiram dentro dessas comunidades existentes. Então, a partir do momento que uma comunidade se estrutura como comunidade eclesial missionária, já despertou ali uma liderança, aquela liderança anterior, ela vai tirando saindo da liderança para dar espaço para aquela outra pessoa que não tem liderança, para ela se tornar uma liderança naquela comunidade. Então nós vamos formando e ampliando líderes. Eu penso que uma das grandes conquistas dessas comunidades será descobrir novas lideranças. Porque uma das reclamações que a gente ouve em todos os lugares, e aqui na minha paróquia não é diferente, é aquela ideia, mas é sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. A gente não tem gente nova. E não tem mesmo, por quê? Porque nós criamos uma cápsula onde a gente não dá oportunidade para a gente nova aparecer. Agora, com as 100, se nós seguirmos o projeto dela, vai surgir lideranças que a gente nunca imaginava que podia ser. Gente que a gente nem sabe que tinha tanto potencial e que nunca tiveram oportunidade de estar à frente de uma comunidade, conduzindo, refletindo. Serão conquistas muito valiosas nesse sentido. E aqui nós já estamos colhendo alguns frutos desse processo. Então, respondendo aí a pergunta da Rosângela, eu penso, comece por aquilo que você já tem, aí eu digo material humano, né? E aí esses, com consciência missionária, vão poder também, a partir de então, formar outros com consciências missionárias, seremos multiplicadores, e aí a gente vai se espalhando e alcançando muita gente. Nesse sentido, eu penso que dá certo sim. Agora, uma coisa importante, nós não podemos ter aquela ousadia de querer fazer grandes coisas imediatamente. Eu costumo sempre dizer, e eu acredito nisso, que tudo aquilo que começa com muita euforia tende a acabar rapidamente. É fogo de palha, como diz aí o nosso povo, no senso comum, né? Tudo que começa com muita euforia, não vai muito longe. Então vamos começar com os pés no chão, dando pequenos passos, com uma consciência de que é a igreja, que a coisa tende a se solidificar. Porque se fizermos uma coisa muito barulhenta, com muita emoção, não vai longe não, vai durar muito pouco, como acontece aí com movimentos em que as pessoas fazem encontros que parece que descobriu a roda e dali uns meses aquilo já esfriou, não tem mais sentido. Passos lentos, porém sequenciais, consistentes, esse é o mais importante nesse processo. Não é algo que a gente tem que fazer do dia para a noite, é um processo vagaroso, porém sólido, consistente. Isso é mais importante. Um passo a cada dia e a gente consegue chegar lá. Muito obrigado. Eu acho que a Rosângela recebeu a resposta. Senão, você pode se manifestar. Outra pergunta, observação ainda, o padre José Carlos, é o seguinte: nós tivemos aqui em 2016, 50 anos da Diocese de Miracema. 2017, em todo diocese tem as Santas Missões, naquele estilo aqui do 100, viu? Todo, na rua, tudo, onde tinha, onde não tinha, entendeu? Agora,
Depois nós temos 2018 com a catequese, e aí vem a pandemia, né? Agora, a pandemia, ela desanimou muito, não só levou muita gente, mas desanimou muito. Certamente também até os nossos lideranças, até nossos sacerdotes, religiosos, enfim. Né? A grande pergunta agora é como, porque a gente já começou, eu digo, olha, não vou esperar até o salão estar cheio, mas vou fazendo, vamos cutucando tudo isso aqui, mas qual seria um pouquinho, vamos dizer, o segredo, a querosene, para botar, para acender de novo neste projeto, não é só nas pastorais, mas neste projeto aqui, da SEM. E segunda pergunta, porque um projeto, este não é só um projeto de curto prazo, um projeto de grande prazo, ele precisa de avaliações, de novos rumos, de novas ideias. Como é que é seu pensamento um pouco neste aqui? Certamente agora, esperando neste final da pandemia. Essa segunda pergunta não me ficou clara, Dom Felipe. A primeira é... A primeira está clara, a segunda que não ficou clara. A segunda é que nós também fizemos aquelas santas missões. Depois, ainda era no plano de pastoral anterior. Também nós estamos acompanhando os 4 anos da CNBB. Né? Agora, como deixar vivo aquele trabalho? Como o senhor disse também, tem hora que vem a cansaço, tudo isso aqui, mas vai ter também uma proposta, por exemplo, de acompanhar as comunidades sem, o senhor dá aqui este subsídio, mas de repente vai ter outras propostas, por exemplo, como você, nas comunidades eclesiais missionárias, vai trabalhar o plano da evangelização, enfim. Mas perfeito. Agora está claro. Obrigado. Bom, vamos lá então pela primeira pergunta, né? Eu penso que também foi uma pergunta muito boa pelo contexto que nós vivemos, né? A pandemia, ela trouxe ali um arrefecimento do ardor missionário. Por quê? Porque paramos com tudo, né? Em todos os lugares, tudo aquilo que era projeto pastoral, missionário, ele foi interrompido, né? Não por querermos, mas por forças das circunstâncias. E isso, claro, trouxe para nós um esfriamento na questão pastoral e missionária, não há sombra de dúvida, né? Há lugares em que as pessoas foram criativas em algumas coisas, mas queiram ou não, isso trouxe um esfriamento. Eu penso que agora, essa proposta das comunidades, mesmo que nós não terminamos ainda o período de pandemia, temos que ter muito cuidado, não podemos aglomerar, e eu penso que, mesmo que a pandemia se estenda ainda e que restrições de aglomeração continuem existindo, não vai interromper o trabalho da SEM. Sabe por quê? Porque as comunidades eclesiais missionárias, elas não pretendem aglomerar pessoas. Elas pretendem pequenos grupos de 2, no máximo 3 famílias, pessoas que estão ali próximas, né? Então eu penso que é um trabalho que pode ser feito independentemente se a pandemia vai continuar ou não. Claro, com aquelas seguranças. Mas é um momento em que nós podemos resgatar muita coisa, aproveitando a deixa desse momento que estamos vivendo, onde as pessoas estão restritas em algumas coisas. Vamos pegar o exemplo que muita gente precisou ficar em casa. Uma vida agitada, de trabalho, de correria, de não convivência. Chegou a pandemia e colocou essas pessoas confinadas, muita gente dentro de casa, sobretudo naqueles momentos de lockdown, em que as pessoas não podiam sair. Não sei se aí aconteceu, aqui nós tivemos um período longo, em que foi proibido circular à noite, as pessoas tinham que ficar em casa, muita gente interrompeu o trabalho, fazia trabalho home office, dentro da própria casa, né? E isso trouxe a família mais uma vez juntas.
Eu penso que nós poderíamos e ainda podemos aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento em que as pessoas estão em casa, estão juntas, para nós lançarmos o projeto. Porque se nós perdermos essa oportunidade, quando passar a pandemia, as pessoas se dispersarem, cada um for para a sua vida, vai se tornar mais difícil. Agora, onde as pessoas estão juntas, mais próxima, é um momento oportuno para a gente lançar o projeto. Por quê? Ali você vai encontrar pelo menos um número significativo de membros da família juntos. E isso é muito valioso. Nós não podemos perder essa oportunidade. Eu vejo que é uma estratégia que podemos utilizar, aproveitar o período de pandemia, aproveitar que as pessoas estão em casa, que nós estamos saindo muito, para nós lançarmos, consolidarmos esse projeto das comunidades eclesiais missionárias. Eu vejo por esse lado. Agora, com relação à segunda pergunta, vocês tiveram aí o trabalho das Santas Missões Populares, tiveram um projeto missionário bastante relevante dentro da diocese, e isso não pode ser perdido de forma alguma. Agora, aproveitar isso que você já tem, essa semente que foi dada. Vejo também uma outra estratégia aí. Já que vocês têm um terreno preparado, é só semear. O terreno, Jéssica, porque se o terreno fosse árido, você tivesse que capinar o terreno, tirar as pedras, os espinhos, para depois semear, seria uma coisa. No caso de vocês, que já tiveram as Santas Missões Populares, é como se você tivesse preparado todo o terreno, se a semente já foi semeada, agora é só regá-la. E se ela não foi semeada, a terra está preparadíssima para você lançar a semente das comunidades eclesiais missionárias. Penso que aí vocês têm algo muito valioso, que é o terreno preparado, para não deixar perder aquilo que vocês já tiveram. Então, o trabalho estratégico aí seria de aproveitar tudo isso que já foi feito com as Santas Missões Populares, que é um trabalho muito valioso, de agora pegar a semente das comunidades eclesiais missionárias e colocar dentro desse projeto. Adequar, adaptar aquilo que foi proposto pelas Santas Missões Populares com as comunidades. Eu penso que já foram formados pequenos grupos, as pessoas já tinham o propósito de se encontrarem. Agora é consolidar isso é um complemento que vocês terão aí, na verdade, que também vai ser um facilitador, não tenha dúvida. Agora, a ideia é não deixar as coisas esfriarem, né? É ter essas lideranças preparadas, ter elementos que fomentem essas ações, a preparação de subsídios para essas pessoas, essas comunidades se encontrarem, ter momentos de formação específica, ter momentos de animação específica, se não presencial, pode ser feita também online, ou seja, não descuidar. É como aquela semente que você semeia e você precisa regá-la. Se você não regar e não vier chuva, ela não vai germinar. Então, nesse caso, nós precisamos fazer o nosso sistema de irrigação dessas sementes, que são as comunidades eclesiais missionárias, para que elas germinem e deem frutos, e esses frutos se multipliquem. Mas aí vai depender das lideranças, vai depender de liderança de todos os sentidos, né? Desde o bispo até as lideranças coordenadoras de pastorais, para que esse projeto não esfrie. Então, é um empenho que tem que ser feito, sim, para que não se perca aquilo que foi feito, para que as sementes que foram semeadas aí, elas não se percam, ou se já estiverem dando frutos, que não apodreçam, né? Que elas possam ser colhidas e multiplicadas. Obrigado, padre. Espero que a chuva que caiu aqui hoje, 7 de setembro, que é costume, não todos os anos, mas no mínimo no 7 de setembro precisava esta chuva. Parece que esta chuva vai nos dar as graças e as bênçãos, irrigando também nossos trabalhos. Mas tem mais uma pergunta aqui do diácono Essione. Diácono Essione, diácono permanente da Diocese de Miracenas do Tocantins. É sabido que a SEBS tem um rosto, ela tem uma identidade, as Santas Missões também, e aí a gente vê isso nas músicas, na espiritualidade, na sua mística. Nesse embrião, se eu posso dizer assim,
Já se pensou também nesse rosto, em tudo aquilo que vem para colaborar com essas comunidades eclesiais missionárias? Isso mesmo, uma boa pergunta. Tanto as SEBs quanto as Santas Missões Populares, devido ao tempo de existência delas, os seus rostos foram sendo delineados, né, com o tempo. Né? Então, hoje, quando você fala da SEB, você já sabe que ela tem um perfil, e as Santas Missões Populares também. O rosto das comunidades eclesiais missionárias está começando a ser formado. Dizer que ele já tem um rosto consolidado seria um tanto quanto ousado, até porque o projeto aí é muito recente. Então não dá para você ter uma identidade já totalmente formada devido ao curto espaço de tempo desse projeto, que aí tem 4 anos, podemos dizer, se não olharmos aí desde o começo. Mas ele já começa a despontar com algumas nuances desse rosto. Né? Uma delas é o rosto da casa, a casa alicerçada em pilares, da igreja doméstica, da igreja que se forma dentro de casa. Eu penso que esse é um rosto que vai se consolidando. É um rosto antigo, é um rosto das origens, né? Podemos dizer até um rosto arquetípico, usando uma linguagem aí da psicanálise, lá daquilo que serve como referência para nós, daquilo que serve como paradigma para nós construirmos algo em cima, que são as primeiras comunidades cristãs. Eu penso que um rosto que vai consolidar, e já está criando contornos, é o rosto da igreja doméstica, da igreja na casa. Isso vai ficar assim, penso que é nessa linha que pretendem as diretrizes, né? Fazer com que a família, a casa, se identifique como igreja doméstica. Vejo que o caminho que está sendo apontado é esse. Ainda não tem esse perfil delineado completamente. Ele vai ser consolidado com o tempo, à medida que nós vamos aplicando dando esses passos, mas eu penso que é nessa linha que ele segue, da igreja doméstica, da igreja nas casas. Obrigado, padre. Eu acho que a Emma Clerione, que está lá no Centenário, também pode dar aqui uma observação, hein? Porque você mandou aqui pelo WhatsApp da gente. Mas acho que é bom que partilhe com o padre José Carlos e com os outros. Pode falar. Liga o seu áudio. Não, eu estava dizendo, eu não me contive em escrever porque eu estou feliz em poder ouvir, né? E assim, olhando para a nossa realidade aqui em Centenário, que nós conseguimos realizar a questão com as Santas Missões da setorização, né? E em cada setor tem um líder e o seu vice-líder. Então eu já consigo ver um pouco assim que nós podemos agora dar continuidade nisso, porque terminou as Santas Missões e nós ficamos perguntando, e agora? Né? O que a gente vai fazer? Cada um já tem o seu espaço, a gente consegue sentar junto, né? E a gente foi colocando outras coisas para poder eles fazer, porque surgiu, né, as lideranças, né? E agora eu estou sentindo assim, eu estou feliz porque eu estou sentindo que a gente vai ter uma continuidade disso, de uma forma talvez um pouco diferente, mas é uma continuidade. Então já até botei ali, eu já estou sentindo, vislumbrando algumas coisas que a gente vai poder congregá-los e poder semear, né, dar continuidade no processo agora, para poder animá-los de novo. Porque a gente, com a pandemia, nós simplesmente paramos algumas coisas e estamos aí, sabe, ansiosos, esperando agora. O que vamos fazer agora? Nós vamos constituir equipes de visitas para poder voltar às casas e ver como que esse povo está sentindo. Então, um pouco nesse sentido que eu disse ali, que já vislumbro e estou feliz com esse momento, né, de poder ter essas luzes e que a gente vai poder agora dar continuidade nesse processo. E eu queria fazer um comentário ao seu comentário, que eu achei muito valioso. Uma coisa importantíssima, e que pelo jeito que vocês têm aí, que é necessário para as comunidades eclesiais missionárias, que é a setorização. Né? A setorização é o primeiro passo.
Eu nem falei dele, porque eu suponho que vocês já tenham ele aí. Mas a gente encontra a realidade aí no Brasil que as paróquias não estão setorizadas. E se elas não estiverem, vai ser um dificultador para o trabalho das comunidades eclesiais missionárias. E onde ela já está setorizada, facilita muito, porque nos setores, que já são aquelas divisões, pequenos territórios, né, podemos dizer, facilita muito o trabalho. Isso é um passo muito valioso. E aí você citou uma outra coisa também, já que interrompeu, de certa forma, os trabalhos aí nos setores com a pandemia, eu penso para retomar isso agora, que parece que a pandemia está se amenizando, a maioria das pessoas já estão sendo vacinadas, nós já alcançamos o número de vacinados, já dá uma segurança maior de poder voltar aos trabalhos in locus, né, no local, né? Então acho que é hora de retomar essas visitas. E isso é importante, essas visitas locais, para saber como é que está, mostrar interesse naquilo que foi feito, e ali, então, já ir lançando as sementes das comunidades eclesiais missionárias. Você pode já fazer essas visitas, as equipes podem fazer, os agentes, já com um subsídio indicativo, e aí até sugiro para vocês, peguem um encontro desse que está aqui, aquele que tem aquelas imagens, que são 5 encontros, que eu acho que ele é essencial para você começar a retomar esse trabalho, né, de conscientização da igreja com o propósito da SEM agora, dentro desses setores, aonde estão lá as comunidades que foram formadas, gestadas pelas Santas Missões Populares, retomá-las com a proposta desse encontro que está nesse subsídio aqui, que é aquele encontro de mostrar esses passos que a igreja deram. E eu penso que as pessoas vão começar a olhar a realidade a partir daqueles exemplos e dizer, olha, esses são os passos que nós já demos, nós já estamos nesse estágio aqui. Isso é muito importante, porque a partir do estágio que você está, você vai continuar dando os passos. E sem perceber, você vai estar colocando ali essa identidade das comunidades eclesiais missionárias. As pessoas vão ficar, se sentir familiarizadas com o termo, elas vão porque não diferencia muito, né? Tiveram as Santas Missões Populares, a ideia da missionariedade já está ali, que é um passo importante, já está, de certa forma, presente, agora é só dar continuidade. Isso é muito valioso, já vocês deram passos aí importantíssimos nesse aspecto. Muito obrigado pela intervenção. Obrigada, padre. Agora, padre, eu acho que o senhor vai poder continuar, viu? Porque senão vamos ter pergunta até amanhã, aí o tempo é curto, mas ainda Perfeito. fica à vontade para dar continuidade. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui onde é que eu estava. Espera aí. Eu interrompi aqui. Então, a tela está aqui, viu? A tela está aí? É só para mim que ela não está. Eu vou ver se eu encontro ela aqui de novo. Por quê? Por quê? De que maneira? Quanto? Sim, sim. Só que eu quero encontrar aqui para dar continuidade nela. Deixa eu tirar esse cantinho aqui, onde ela estava aqui. Na sua fala, de repente, falta mais um pouquinho, né? Porque o senhor fala que tem que ser poucas famílias, né? Quantos, né? Porque nós temos, por exemplo, setores que tem 10 famílias, 15 famílias, outro tem 5, né? Acho que o número não tem tão importância, né? Sim, não tem importância. Deixa eu tirar aqui só esse cantinho aqui onde estão. Pronto. Já estou achando aqui. Nós estamos aqui vendo tudo, a sua apresentação e o senhor mesmo, viu? Tá. É que a hora que eu abri para vocês aí, a minha tela sumiu aqui. E eu estou tentando localizá-la. Como é que eu faço para tirar aqui onde vocês estão? Só um pouquinho de paciência que eu já retomo aí onde vocês... Tranquilo, meu irmão. Você já tem tanta paciência conosco aí. Da nossa parte não vai faltar. Depois da tarde nós vamos sentar para ver pistas concretas, práticas, né? Este seria nosso trabalho à tarde, viu, Padre José? Ah, certo. Vocês estão visualizando ainda? Agora saiu. Saiu? Tá. Agora apareceu para mim aqui, mas eu já vou voltar ali onde eu estava.
senhor vai apresentar de novo e depois vai naquele slide. Né? Apareceu? Já tá. Aí, pronto. Perfeito, então. Perfeito. Então vamos continuar. Tá me ouvindo bem, né? Sei, nós estamos ouvindo. Bom, então eu havia parado antes da nossa interrupção para o intervalo sobre essas perguntas. Eu dizia ali a importância de nós respondermos essas perguntas para a gente saber o norte, a direção onde nós estamos seguindo, e a resposta a essas perguntas são fundamentais para a gente seguir adiante. Então vamos buscar responder, esclarecer algumas dessas perguntas. Diz lá que a primeira, o que são as comunidades eclesiais missionárias? E aí, então, algumas respostas que nós podemos dizer de uma maneira muito simples, mas que são respostas a partir daquilo que as diretrizes trazem para nós. Então, quando nós perguntamos o que são as CEMs, comunidades eclesiais missionárias, a primeira coisa que nós podemos saber é que consiste em pequenos grupos de pessoas ou famílias, pequenos grupos, lembrando disso, não é multidão, nós não pretendemos fazer aquela reunião de grandes números de pessoas, pequenos grupos e mesmo com famílias, que pode começar com uma única família, né? Porque a gente sabe que hoje boa parte das famílias não rezam mais juntos, né? Não tem mais vivência de fraternidade no sentido eclesial, cada um tem a sua vida particular. Então, de repente, se você conseguir resgatar uma família que começa a rezar junto, já está de bom tamanho. Essa família depois vai reunir com mais outra, no máximo outra, 3 famílias está de bom tamanho para formar uma comunidade eclesial missionária. Se passar o número for muito grande, é importante que divida, porque senão perde aquela característica de pequenas comunidades. Então tem que ser grupos muito pequenos. Quanto menor, tipo uma célula mesmo, vai ganhar corpo com mais tempo, com mais eficácia, justamente pelo fato de que nos pequenos grupos, com poucas pessoas, que a gente consegue dialogar, partilhar, dar vez e voz para todos, e as pessoas vão se formar e se preparar melhor em todos os sentidos num grupo pequeno. Então, a primeira resposta é essa. Sempre pequenos grupos, não deixe o grupo crescer muito. Percebeu que está crescendo muito? Divide e faz mais grupos daquele grupo. Isso vai ajudar bastante. Respondendo a outra pergunta, onde? Né? Aí a ideia vem, dentro do território de nossas paróquias, cada paróquia vai ter o seu território, de acordo com as suas realidades, aí entra aquela questão também da setorização, que a gente comentava há pouco, então pode ser nas ruas, nos condomínios, nos aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias, grupos por afinidades. Vejam o leque de opções que tem para se ter uma comunidade eclesial missionária. Veja esse último aí, grupos por afinidades. Olha que importante essa contemplação. Aqui a gente vai vendo já a diferenciação das SEBs com as SEMs. Né? A SEBs não contemplava essa realidade, algumas dessas realidades. Agora as SEMs contemplam. O que é grupos por afinidades? Aí você pode fazer uma lista enorme de pessoas que se encontram por afinidades. Né? Pode ser jovens, pode ser idoso, pode ser mulheres, pode ser negros, pode ser de homossexuais, pode ser de pessoas universitárias, pode ser, enfim, grupos que se identificam entre si. Ali pode ser uma comunidade eclesial. As pessoas vão se sentir muito mais à vontade, porque são pessoas que têm perfis similares, e isso ajuda muito. Diferente, quando a gente pega aí, dentro de uma missa que a gente celebra na matriz, vamos pegar aí a ideia bem tradicional, ali você vai encontrar uma gama de pessoas diferentes, mas que não se interagem entre si. E alguns estão fora porque não se sentem contemplados nesse grupo. Quando as comunidades eclesiais missionárias, elas formam por grupos e afinidades, que é uma das inúmeras características, ela tem essa possibilidade. Agora, uma coisa é importante lembrar aqui. Mesmo que se encontre por grupos afins, ela não tem o objetivo de formar um gueto, de formar um grupo fechado,
de dizer, olha, esse grupo virou uma bolha e esse grupo se engana. Não é essa a finalidade. Acho que isso tem que ficar muito claro para quem está conduzindo, encaminhando esse trabalho, que o objetivo, na verdade, é incluir as pessoas e não isolá-las e formar guetos. Acho que aí perde a característica de comunidade eclesial missionária se formar panelinhas. Panelinhas a gente já tem um monte dentro de nossas paróquias, não é isso que a gente quer. Nós queremos grupos que se entendam, que partilhem, que vivam a palavra, que viva o pão, que viva a caridade, que viva a missão. É com essa consciência. Não importa o perfil do grupo. Num condomínio, por exemplo, você vai pegar um condomínio fechado, lá dentro, aquelas pessoas que estão lá, elas se encontram, porque lá dentro elas podem se encontrar, não pode vir elementos de fora e participar ali, mas se lá dentro do condomínio as pessoas se encontram com essa identidade missionária, isso já é valioso. Um aglomerado de pessoas, um acampamento de sem terra, por exemplo, né, pessoas que estão num aglomerado de pessoas acampadas, né, como é o caso dos sem terras, ali pode ter várias comunidades eclesiais missionárias, ou mas uma é muito, né, geralmente são muita gente, mas ali dentro pode ter pessoas com a mesma identidade, que se encontram com esse perfil. Estou trazendo alguns exemplos para percebermos que o leque de opções é muito grande, não importa o lugar, não importa o perfil, o que importa é que ali tenha um grupo de pessoas que começam a despertar consciência de comunidade eclesial e que se encontre sistematicamente, periodicamente, com essas características. E a outra pergunta, como se deve configurar uma verdadeira rede em comunhão com a igreja? Esse é o como, ou seja, rede de comunidades. Lembrem que Aparecida falava muito disso, as diretrizes posteriores traziam muito enfatizado o aspecto da rede de comunidades. Então, rede de comunidades é o que pretende as comunidades eclesiais missionárias. Essa ideia de rede lembra a ideia de entrelaçamento. Isso é muito importante. Como é a ideia de célula, né? As pessoas às vezes falam, mas célula é muito usado pelas igrejas protestantes, evangélicas. Sim, é usado por eles, mas não é propriedade das igrejas evangélicas o conceito de célula. Tanto é que a Igreja Católica utilizou já esse conceito lá no Concílio Vaticano II. Se vocês retomarem, por exemplo, um documento do Concílio Vaticano II, de Paulo VI, lá de 1965, chamado Apostolica Actuositatem, é um documento, um dos primeiros documentos dos leigos que a Igreja produziu pós-Vaticano II, ou no contexto do Vaticano II, que trazia essa ideia de células vivas da igreja, que depois foi retomado em Aparecida, e muita gente imaginou que o termo fosse oriundo da Conferência de Aparecida, mas não era. É um termo resgatado da Apostólica Actuositatem de Paulo VI, de 1965, que a Aparecida retomou para trazer essa imagem de corpo, né? Célula lembra a constituição de um corpo. A igreja como corpo, com suas células que o compõem e que forma esse corpo. Depois isso foi transferido para a rede de comunidades e agora para comunidades eclesiais missionárias, que na verdade devem funcionar como células pequeninas, mas com uma importância gigantesca no corpo que é a igreja, entrelaçadas como redes, no sentido de ter um perfil, ter uma linguagem comum, uma identidade própria, não são grupos isolados, diferentes, mesmo que contemple as diferenças sociais que os grupos têm, ela não tem diferença eclesial. Acho que isso que é importante que fique claro, porque se o grupo vai se encontrar, a comunidade vai ser formada por afinidades, ela terá uma característica social diferenciada. Tudo bem, isso não atrapalha em nada e é parte da sociedade. Agora,
O que não vai ser diferente é a sua identidade eclesial, é essa diversidade na unidade. E isso que tem que ficar claro, porque se isso não ficar claro para nós, nós podemos formar panelinhas e guetos, como eu disse, como a sociedade produz, né? A sociedade produz, muitas vezes, grupos que se encontram por afinidades, mas que muitas vezes não dialogam entre si, não interrelacionam, eles não têm afinidades sociais. Diferentemente das comunidades eclesiais, que embora sejam diferentes, elas terão identidades eclesiais comuns. Isso que é muito importante. E aí é que entra um dado valiosíssimo, que é a inclusão das pessoas. Vamos pegar aí, por exemplo, formou uma comunidade eclesial missionária só de casais de segunda união. Olha que coisa interessante. Enquanto situação social, eles são casais de segunda união. Mas, enquanto igreja, eles têm a mesma identidade dos outros grupos. Isso que é importante que fique claro, porque é isso que entra a dimensão do acolhimento. A igreja, ela é, um tanto quanto, em alguns aspectos, excludente, né? Não dá espaço para algumas categorias de pessoas. Agora, com a proposta das comunidades eclesiais missionárias, isso vem, a ideia é romper com esse preconceito, é romper com essa acepção de pessoas ou de grupos que, às vezes, acaba acontecendo em muitos lugares de nossas paróquias, e quando, na verdade, agora com as comunidades eclesiais missionárias, isso pode ser sanado, pode ser rompido, nós vamos dar possibilidade para grupos marginais, no sentido de estar à margem, estarem na igreja, se sentirem igreja, perceberam a diferença que isso tem. Isso é muito valioso, isso é muito rico, isso é tremendamente ousado. Então, as comunidades eclesiais missionárias não é repetições das mesmices que já tivemos, ela vem com uma proposta nova. No seu bojo há uma proposta muito inovadora, de inclusão das pessoas na igreja, de acolhimento, é aquilo que propõe o Papa Francisco, da igreja em saída, é ir ao encontro daqueles que, por circunstâncias, sejam elas sociais ou eclesiais, ficaram à margem. A partir do momento em que nós temos essa concepção de igreja, nós vamos dar um passo muito inclusivo dentro da igreja, porque a igreja tem que ter essa proposta. Não discriminação, isso é a base do evangelho, é o que Jesus propõe. Se nós não propusermos uma igreja inclusiva, nós estamos desvirtuando o evangelho. Nós pegamos aí a postura de Jesus, por exemplo, quando ele deu preferência aos pobres, marginalizados de toda espécie, na época ali figurado no estrangeiro, na viúva e no órfão, que eram 3 categorias extremadas de marginalizados, né? Ele estava mostrando, e está mostrando para nós que a igreja precisa ir ao encontro desses. Hoje nós temos categorias de órfãos, viúvas e estrangeiros das mais variadas formas, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Quem são as viúvas hoje, né? Quem são os órfãos hoje? Quem são os estrangeiros hoje? São aqueles que continuam ainda à margem da nossa igreja e muitas vezes à margem da sociedade. Se a igreja quer ser a proposta viver a proposta de Jesus, do Evangelho, ela precisa contemplar essas pessoas. Então, nesse sentido, a proposta das comunidades eclesiais missionárias são propostas inovadoras dentro do contexto excludente que nós vivemos no mundo. Então, isso é algo maravilhoso, eu vejo isso como um avanço gigantesco. E olha, eu penso que se nós perdermos essa oportunidade dada pelo Papa Francisco, será que nós vamos ter outra oportunidade? Será que o sucessor do Papa Francisco vai propor uma igreja includente como a que propõe o Papa Francisco? Será que vai dar essa abertura para nós? Ou nós vamos ter um Papa que vai retroceder a igreja, voltar para posturas tridentinas,
porque nós encontramos hoje grupos dentro da igreja que querem a volta de uma igreja tridentina, de uma igreja pré-conciliar, que a igreja retroceda em vez de avançar. Basta você ver nas redes sociais postura das pessoas. Eu tenho um canal aí no YouTube, não sei se vocês conhecem, eu dou formação básica ali naquele canal, mas vez por outra eu posto alguns vídeos, por exemplo, campanha da fraternidade. Quando eu coloco alguma coisa da campanha da fraternidade, chove de críticas das mais absurdas, violentas, tremendamente agressivas. Eu elimino alguns comentários agressivos quando é direcionado à minha pessoa, mas quando é direcionado à igreja eu deixo, para que as pessoas vejam que tipo de gente diz que faz parte da igreja e que falam as coisas mais absurdas, porque parece que a internet é uma terra sem lei, onde as pessoas, envoltas no anonimato, elas podem dizer o que elas quiserem, então elas dizem coisas muito absurdas, pessoas que se dizem católicas perfeitas e que se acham no direito de ensinar o Papa, de ensinar os bispos, de ensinar os padres, porque elas são donas da verdade. E toda vez que eu posto um vídeo que fala de algumas questões, como é o caso das campanhas das fraternidades, que aí elas trazem temas bastante polêmicos, mexe na ferida da sociedade, a gente vê pessoas com postura dessa natureza. Então, é importante nós pensarmos, agora é o momento oportuno, é o tempo favorável, como diz aí a Carta de São Paulo, que nós podemos e devemos aproveitar, porque o Papa Francisco está dando uma abertura muito grande para a igreja. Ele está trazendo aí, tocando em temas que antes não eram tocados, ele está dando uma abertura gigantesca para a igreja alcançar aqueles que estão afastados, e que se nós perdermos esse momento para abraçarmos projetos missionários, nós vamos depois talvez nos arrepender, pois a igreja podia ter dado passos muito grandes e perdemos essa oportunidade. Então acho que agora é o momento para isso mesmo, e nós temos todo o apoio do Papa Francisco para essa abertura missionária da igreja. Nós vemos isso através dos seus documentos. Bom, então 3 perguntas daquelas já foram respondidas. E agora eu queria trazer essa imagem aqui. Quando nós falamos o que pretendem as comunidades eclesiais missionárias, eu penso que essa imagem aqui é uma imagem que fala muito por si, né? Ela está nesse livro, nesse subsídio aqui, que vocês têm em mãos, mas ela está também num outro subsídio meu, que até eu peguei de lá, é um livro meu que a CNBB publicou, Paróquia Missionária, e essa imagem está circulando muito pela internet aí, eles não citam a fonte, mas as fontes são esses 2 livros meus que têm essa imagem, que você pode ver em muitos lugares na internet. Eu penso que essa imagem, ela resume muito bem o que pretendem as comunidades eclesiais missionárias. Então, eu convido você a analisar junto comigo essa imagem, né? Ela é uma das imagens, a última daqueles 5 encontros, que dão passos mostrando o caminhar evolutivo, no bom sentido, da igreja, para chegar de uma igreja centralizadora a uma igreja comunidade de comunidades, uma igreja comunidade eclesial missionária. Então, essa é a imagem daquele último encontro, que se vocês derem os passos e até chegar aqui, ela vai despertando uma consciência. Então, convido você a analisar comigo essa imagem, que depois, nos grupos ali, nas comunidades, vocês podem fazer essa análise junto também. Até sugiro, se vocês quiserem, reproduza essa imagem, as demais, num cartaz grande, para que as pessoas possam visualizar, né? Então, nós olhamos ali a imagem de uma igreja que se consolidou como comunidade de comunidades, comunidade eclesial missionária. É uma igreja que tem pequenos grupos que se encontram periodicamente em torno da palavra, para viver o pilar da palavra, para viver o pilar do pão, o pilar da caridade e da missão. A partir da palavra, essas pessoas formam-se comunidades, não é grupos, né?
A gente fala grupo no sentido do senso comum, mas aqui leia-se comunidade. Essas comunidades têm uma interação entre si. Vocês podem observar que não são comunidades isoladas. Há um círculo ali que permeia todas essas pequenas comunidades. Vocês podem perceber que elas têm características comuns, mas tem aspectos também que diferem. Se você olhar aí no canto direito da tela, você vai ver uma que tem um mastro no meio, que lembra um pouco as nossas comunidades rurais ou as nossas comunidades de devoção popular, que são tantas, a gente não pode perder aspectos da devoção popular. A devoção popular, ela é um elemento que une, que dá a coesão de uma comunidade, né? Isso, o Papa Francisco toca muito nesse tema, que a gente não pode perder a contribuição que as devoções populares trazem para a nossa igreja, para o nosso povo, das festas juninas, das devoções aos santos, dos festejos em torno de um padroeiro específico, das romarias, são coisas muito valiosas que mantêm acesa a fé das pessoas. E isso tem que ser contemplado dentro das comunidades eclesiais missionárias, como já vem sendo contemplado nas SEBs há muitos anos, né? Então, isso é um elemento importante. Agora, o fator que o pilar da palavra no centro, isso dá toda a característica dessas comunidades. Elas não estão isoladas. Outro aspecto importante que essa imagem mostra são essas setas, né, que mostram a saída, né? Então, nós temos a igreja no centro como igreja matriz, simbolizado aí na paróquia e sua dimensão territorial. Ela está unida, né? Tem raios, né, que vai e intercalam todas as outras comunidades, ou seja, essas comunidades não estão isoladas da paróquia, elas fazem parte da paróquia, elas estão conectadas entre si e com a conjuntura toda da paróquia, mas, ao mesmo tempo, elas têm setas que apontam para fora, né? Então, não é a missão ad intra, não é só a missão ad intra, ou seja, dentro da vida da paróquia ou da vida da diocese, mas ela pode também estar aberta à missão adjentes, a missão para outros territórios, para outras áreas de missão. A partir do momento em que nós conseguimos ter pessoas com consciência missionária, nós vamos ter missionários para missão adjentes. Veja a grandeza disso, né? E isso é importante. Quando se fala de missão adjentes, a gente lembra logo de padres, freiras, religiosas, e que não é só isso. Nós podemos ter muitos leigos em frentes missionárias fora do território da paróquia, fora do território da diocese, fora do território do país, desde que se tenha consciência missionária. E eu costumo dizer que, se você não é missionário dentro de casa, você não vai ser missionário em lugar algum. A missão começa dentro de casa, a missão começa dentro da nossa paróquia, a missão começa dentro da diocese. Então, não dá para você enviar um missionário adjente, vou lá para a missão na África, ou no Haiti, ou qualquer outro país, mas eu nunca fui missionário dentro da minha diocese, eu nunca fui missionário dentro da minha paróquia, e eu nunca fui missionário dentro de casa. Então, você não pode ser missionário, porque a missão começa em casa e vai se expandindo, não é o contrário. Aí, nesse sentido, nós vemos um contexto de formação missionária dentro do território paroquial para se expandir para a diocese, para os regionais, para outras partes do Brasil e do mundo. Então, é nesse sentido que é ousado também esse projeto, que traz aí a semente das comunidades eclesiais missionárias como semente de mostarda, né? Pequenininha, invisível, mas que pode formar aí uma árvore gigantesca e abrigar muitos pássaros, muita sombra. Essa é a proposta das comunidades eclesiais missionárias. Minúsculas sementes, mas que podem formar grandes árvores. Ou a do fermento da massa, quase invisível, porque são coisas que vão acontecer dentro das casas, das famílias. Quem é que vai ver? Não é para ter visibilidade, é para ter ação missionária. E é isso que transforma. O fermento na massa não é para ter visibilidade, é para fazer a massa crescer.
as SEMs devem ser como o fermento na massa. Eu penso que se nós tivéssemos que escolher um texto bíblico para iluminar o que seriam as comunidades eclesiais missionárias, eu diria que é essa parábola do fermento na massa ou da semente de mostarda. Elas dizem muito do que, de fato, devem ser essas comunidades. Por que ter as comunidades eclesiais missionárias na paróquia? Essa é uma outra pergunta. Lógico que eu não vou poder responder todas aquelas perguntas que foram feitas, mas vocês vão encontrá-las nesse subsídio, o nosso tempo vai se esgotando. E eu lembro aqui, então, com essas questões, com esses pontos, justificativas para se ter as comunidades eclesiais missionárias nas paróquias. Algumas das justificativas. Podem ter muitas outras que vocês podem acrescentar aí. Essas são algumas justificativas que as diretrizes trazem para nós. Primeiro, para que a paróquia esteja no estado permanente de missão. Eu disse isso lá no início, reforcei em alguns momentos, e aqui ela entra como objetivo das SEMs. Para que as paróquias, para que a igreja como um todo, a igreja diocese, a diocese de Miracema, esteja no estado permanente de missão. Não seja missionária de vez em quando. Mês que vem é mês das missões, e vai ter muita paróquia sendo missionária só no mês de outubro. Paróquia que é missionária só no mês de outubro é paróquia missionária? Obviamente que não. Nós não podemos ser missionário de vez em quando. Quem é missionário de vez em quando está brincando de ser missionário, não está sendo missionário. A missão, para ser missão verdadeira, ela precisa ser constante, permanente, perene. E é isso que propõe a SEMs, tornar a paróquia e, consequentemente, a diocese em estado permanente de missão. Penso que só essa justificativa já seria suficiente, mas tem outras. A outra justificativa é formar rede de comunidades ou comunidades de comunidades. Lembre-se que, além de ter sido uma das urgências das diretrizes anteriores, a quarta urgência das diretrizes anteriores, esse foi o apelo contundente de Aparecida, e esse é o apelo do Evangelho que nós encontramos também lá na Prática dos Apóstolos, registrada nos livros dos Atos no livro dos Atos dos Apóstolos. Comunidade de comunidades, comunidades que se encontrem nas casas. A outra justificativa seria a da descentralização de atividades. Eu dizia no momento aqui da minha fala, nessa manhã, que predomina no Brasil ainda aquela ideia de igreja centralizadora, onde tudo está centrado na matriz. A partir do momento em que nós temos uma igreja que é rede de comunidades, que é comunidade de comunidades, que é comunidade eclesial missionária, nós vamos ter atividades que também serão descentralizadas. Nessas comunidades vão surgir catequistas, podemos ter catequese nessas comunidades. Nessas comunidades irão surgir pessoas que podem coordenar a celebração da palavra, poderão ter celebração da palavra, e por que não, de vez em quando também, missa em algum setor, isso também é importante. Eu penso que é uma forma de descentralizar as atividades. E à medida que a gente descentraliza, nós alcançamos mais pessoas, como é o outro objetivo. Esse outro objetivo é alcançar mais pessoas. Pessoas que estão à margem, como eu já disse, nós temos muitas pessoas que estão à margem, então iria alcançar essas pessoas. A outra justificativa é que nós estaríamos, de fato, concretizando a proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída, de uma igreja com discípulos missionários que sintam a alegria de evangelizar, como nós vimos lá na sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, onde o Papa Francisco resgatava uma ideia medular da evangelização, que é a alegria de evangelizar. Se nós não temos a alegria de evangelizar, nós não vamos evangelizar. Ninguém consegue evangelizar mal-humorado, de cara feia, desanimado. A partir do momento que nós temos esse ardor missionário, essa alegria de evangelizar, nós evangelizamos de fato. Caso contrário, não. Então isso também fica bastante claro. Razões para apoiar, acolher e implantar as comunidades eclesiais missionárias e também acompanhá-las, obviamente, né? Bom, a ideia da igreja nas casas. A igreja nas casas,
ela possibilita acolher a todos indistintamente. Penso que isso faz toda a diferença. A família tem esse dado de acolher a todos os membros da família. E ali, a partir do momento que você tem um espaço na sua casa aberto para celebração, isso possibilita, para celebração e vivência dessas comunidades, você vai ter, naturalmente, um espaço acolhedor. E isso vai fazer a diferença. Acolhimento e inclusão. As comunidades reunidas nas casas incluem tanto pobres como gente de melhor condição econômica. São os iguais que estão se encontrando ali. E onde os iguais se encontram, há mais a possibilidade de acolhimento. Isso também é um diferencial dessas comunidades. Outra característica, as comunidades eclesiais missionárias, elas configuram a igreja indo até as pessoas, a igreja que não espera que as pessoas vão até ela, né? Porque nesse modelo tradicional, a gente espera que as pessoas venham para a igreja. Então você toca o sino e espera que as pessoas venham para a missa. Esse é o modelo tradicional. Agora não. Agora é um modelo de igreja em que as pessoas vão ser encontradas, a igreja indo até elas, e a igreja em saída que o Papa Francisco tanto quer. E aí nós vamos ter nessa comunidade eclesial missionária a concretização dos seus projetos. Eu penso que o Papa Francisco vai ficar muito feliz dele saber que no Brasil nós estamos aí rumando, indo em direção desse modelo de igreja, né? De uma igreja mais inclusiva, mais acolhedora, que busca as pessoas, né? Depois, já finalizando a minha fala, mas aí tem muita coisa que vocês depois podem ver aí no material, né? Porque as comunidades eclesiais missionárias, elas são também ambientes que são muito propícios para escutar a palavra. Porque ali as pessoas podem dialogar. Você, num pequeno grupo, ao ler um texto bíblico, fica mais fácil de entendê-lo, né? Pode ler de novo, pode perguntar, e vão ser pontos de vista diferentes que vão ser debatidos. Vai ficar muito mais fácil de entender a palavra. E vai ser lugar também onde as pessoas vão aprender a viver em fraternidade. Começa partilhando a palavra, depois vão partilhar dons, depois vão partilhar talentos, depois vão partilhar bens. Percebam a transformação que essas comunidades podem trazer. Então, são transformações bastante valiosas. E também porque essas comunidades, elas são lugares muito propícios para fortalecer a vida de oração, né? A vida de oração em família, a vida de oração nesse pequeno grupo, e que vai depois ter outras dimensões. E elas serão também lugares propícios para aprofundar processos de formação continuada da fé, fortalecer compromissos, fortalecer o apostolado na sociedade. Então, esses apontamentos nós encontramos ali nas diretrizes, sobretudo no número 82, que vão trazer todas essas justificativas. Bom, o nosso tempo já se esgotou, temos 5 minutos apenas. Eu vou interromper aqui a minha apresentação, porque se vocês tiverem alguma pergunta para a gente finalizar, nós já podemos finalizar a nossa fala respondendo a essas perguntas. Então, passo a palavra aí a Dom Felipe. Se vocês tiverem alguma outra pergunta final, podem fazer. Ok. Tem mais alguém que gostaria de dar uma intervenção? Não? E lá de casa, alguém levanta a sua mão para nos ver aqui no chat. Não. Certo. O senhor pode continuar. Então, Dom Felipe, eu já vou fazer meus agradecimentos aqui finais, né? Eu só posso ficar agora só até meio-dia com vocês. Eu espero, Dom Felipe, que esse momento de fala aqui tenha trazido alguma contribuição para a sua diocese, para as pessoas que acompanharam. Nós temos aí uma missão árdua pela frente. Penso que a partir de agora o importante é dar continuidade a tudo isso.
Espero também que esse subsídio que vocês já adquiriram, ele possa ajudar. E eu queria apresentar para vocês, se vocês quiserem um complemento, que é esse outro subsídio aqui, né? Esse outro, ele foi publicado simultaneamente, só que com editora diferente. Esse aqui foi publicado pela Paulus, Igreja Missionária nas Casas e os Desafios Urbanos. Como colocar em prática as diretrizes da ação da igreja. Eu penso que esses dois subsídios juntos aqui vão ajudar muito as lideranças, as comunidades. Então, se vocês quiserem anotar o nome dele, alguém quiser tê-lo, é só entrar em contato com a Paulus. Vai ajudar bastante também, é bem fininho e traz assim bastante sugestões que complementam com essa daqui, publicado pela editora Santuário. Se não é uma dificuldade, o senhor tira uma foto e manda pelo zap para mim. Isso, mando sim, pode deixar. Essa é a questão prática, porque aqui também os subsídios já esgotaram, né? Quer dizer, já tem várias pessoas que estão com material na mão, mas é bom que tenha uma continuidade que sempre vai alimentando, né? Uhum. Bem, nós temos 3 minutos para meio-dia, excelente, horário, você é um grande mestre, né? A gente fica muito agradecido por aqui ficar no telão. Aliás, está mais próximo, né? Acho que daqui vai me encontrar melhor. A gente fica muito agradecido, Padre José Carlos, né? No início, eu irei à sua congregação, hein? É passionista e não redentorista, hein? Vai me desculpando, mas não é pecado mortal, não, hein? Não tem problema, somos irmãos. Exatamente. Mas quem sabe a outra hora também, hein? Seja aqui no regional, aqui na diocese, quem sabe nós podemos fazer um trabalho com mais tempo, hein? Porque a nossa diocese tem muita experiência com missão, né? Muitas iniciativas, o povo também está lembrando que logo o que já foi feito, a dificuldade hoje o desafio vai ser botar todo este povo de novo no trilho, né? Uhum. Agora já estava pensando aqui, de repente, cada um dos participantes aqui já começa uma comunidade, né? 100, né? Pode ser uma tarefa. Aqueles que estão aqui e aqueles que acompanhem, se for, já dá 70 comunidades eclesiais missionárias. Né? Isso mesmo. Pode ser que tem mais outros, né? Quer dizer, pode ser depois do almoço, nós vamos sentar ver um pouco mais prático, né? Mas muito obrigado, o Padre José. Aliás, o senhor está ficando no Paraná, Cascavel? Isso, exatamente. Lá tem comunidade passionista. Sim, aqui nós temos uma casa, paróquia passionista aqui. Ah, tá certo, tá bom. Mas muito obrigado, viu? Aí depois a gente vai se comunicando pelo... Tá ótimo, então. Um abraço para vocês, obrigado, Dom Felipe, e que o projeto de vocês se concretize. Fiquem com Deus. Não sei se escutou, mas demos uma salva de palmas grande aqui. Opa, obrigado. E obrigado a todos os participantes também. Tá bom. Mas muito obrigado. Ainda um bom dia da independência. Espero que à noite a gente tenha resultado, não pior, mas... Isso mesmo. Isso mesmo. Um abraço a todos vocês. Obrigado. E nós vamos nos comunicar, viu? Tá ok. Para vocês que estão ainda no telão aqui, muito obrigado também, o povo que participou lá das casas.